O que tem de muito interessante na crítica, para mim, é o fato de que não existe uma formação de crítico de cinema. Você pode fazer uma faculdade de cinema se quiser, mas não tem nenhuma obrigação para isso. Ou jornalismo, que também não é obrigatório. Se for ver o percurso da maioria dos críticos grandes em atividade hoje, a grande maioria não fez cinema, não fez jornalismo. Então, teoricamente, qualquer um pode ser crítico de cinema. Isso que é tanto o lado bom quanto o lado ruim da profissão. Eu acho que hoje em dia, eu acho que o grande problema é esse, assim. Todo mundo quer produzir conteúdo, todo mundo. Mas nem todo mundo tem informação, sei lá, para produzir determinado tipo de conteúdo. O pessoal fala, nossa, isso é imperdível, isso é maravilhoso, isso é não sei o que lá. Mas cadê a justificativa, né? Por que isso é maravilhoso de fato? A pessoa não se preocupa em saber, hoje muitas pessoas não se preocupam em saber a diferença entre design de produção e direção de arte de fotografia. Porque hoje em dia muita gente diz que é crítico de cinema, né? Mas não tem formação de crítico. Tem gente que a gente vê que está lá, mas não é formado em cinema, ou nunca fez um curso, ou nunca fez uma especialização. E tudo bem, se a pessoa escreve bem, tem um entendimento, mas eu acho que estudar é sempre bom para saber, pelo menos, uma técnica do que tu está assistindo, né? Não é só amei o filme. O cinema não é um meio visual. Então, por que você vai simplesmente se filmar olhando para a câmera, falando do filme, e não fazer uma aula de como a decupagem realmente funciona? Pega um filme, mostra cenas, decupa cenas no vídeo, entendeu? Isso fica muito interessante, porque isso dá um poder que nós escrevendo nunca temos, que é, gente, olha essa transição da câmera. Por mais que a gente saiba falar isso, por mais que a gente use termos, por mais que a gente fala um traveling, um contra-plongé, não é a mesma coisa do que falar, a câmera, olha, ela veio daqui, veio pra cá. Eu acho que existe uma tendência quando a gente fala de impacto da internet nas coisas, de ver tudo por um viés maniqueísta. Tipo, a internet matou a crítica de cinema? Não. A internet salvou a crítica de cinema? Não. Ela não é nem uma força benevolente que salvou tudo, nem algo que tornou impossível ser crítico de cinema. Acho que a principal mudança é que o papel do crítico ele se transformou bastante, assim. Hoje em dia, com a possibilidade de todo mundo de dar a sua opinião na internet, de ter voz na internet, a internet democratizou essa coisa de você poder opinar sobre tudo. As pessoas são muito interessadas em dar a sua opinião. Então, o crítico, acho que ele teve que se moldar a isso. Assim, ele não é mais o cara que concentra a informação e que vai dar a informação sobre um filme. Ele é um cara que vai dar uma informação e que ele vai ter que dialogar com os leitores, com as pessoas em volta. Eu acho que a internet ficou cada vez mais importante. Naquela época a gente se seguia por revistas, que praticamente não existem hoje, e os jornais. Então você lia, aqui em São Paulo, você lia muito Estadão, a Folha, esse pessoal era o que tinha de mais importante, e você ia nas revistas especializadas para ter os detalhes, né, algo mais profissionalizado. E depois a internet bombou, e você encontra o tipo de cinema, o tipo de crítica de cinema que te interessa na internet hoje. Então você quer uma crítica mais leve, mais pop, você quer uma crítica mais condensada, ou então algo mais profundo, quase ensaio cinematográfico, você encontra de tudo isso. E aí você vai nos tipos de site que te interessam. Então a internet te deu essa liberdade de encontrar diversas formas, diversos tipos de linguagem com que você fala de cinema. A internet ficou muito mais rica, né? Mudou, eu acho que mudou bastante. Porque em 2001 tinha bastante blog, mas não tinha mídia social, né? Não tinha rede social. Então você não sabia, você não tinha muito conhecimento. Você conhecia dentro daquele grupinho que você acabava conhecendo pelos blogs, mas você não tinha uma coisa assim. De uns tempos para cá, a facilidade que a internet traz para quem quer escrever, para quem quer ter o seu veículo, ou para quem quer colaborar com o veículo, é realmente absurda hoje em dia, se você parar para pensar em 10, 15 anos atrás. No entanto, o que eu tenho percebido é que esse meio, infelizmente, ele dá a oportunidade de muitas pessoas que não sabem do que estão falando irem lá, colocarem sua cara, colocarem a sua opinião, entre aspas, embasada,
mas, na verdade, a maioria das coisas que eu vejo, elas são baseadas somente em adjetivação de alguma coisa. Então, isso eu não falo só sobre cinema, eu falo de tudo, falo de série, falo de quadrinho e tal, isso é geral. Olha, desde quando eu entrei, mudou muita coisa, assim. Muita coisa para melhor, e hoje a gente vê muitas pessoas nessas cabines, né, de filmes e gente que a gente não sabe para onde escreve, mas porque tem muito veículo, né? Cresceu muito o número de veículos na internet. A gente já conhece todos os grandes veículos mais antigos, os jornais, né? Folha, Estadão, Veja, as revistas, enfim, esses grandes veículos continuam com a potência deles de grandes veículos. Mas também temos grandes veículos na internet, né? Temos sites que são super conhecidos, só que de um tempo para cá eu vi um crescimento imenso de sites e outras funções surgindo, assim. Tem perfis de portais muito diferentes que apareceram, tem portais muito segmentados, ou focados só para um tipo de cinema, ou só para filmes de uma personalidade específica. Tem blog de filmes do Tom Cruise, blog de filmes de Robert Pattinson. E é um espaço, é um nicho, eles dialogam diretamente com as pessoas que buscam aquela informação. A gente não tinha algo tão segmentado antes. Então ela ainda era tratada como... Ainda hoje mas em 2005, 2006, ela era um negócio completamente marginal. Era, tipo, pra mim escrever em blog, não era estar escrevendo crítica quando eu fazia no meu blog. Eu estava simplesmente expressando as minhas opiniões com seus comentários. Por mais que eu tentasse refinar esse comentário, eu não encarava isso como isso é crítica mesmo. Para mim, crítica mesmo em internet eram algumas revistas que se firmaram, mas elas tinham que estar o tempo inteiro dizendo: olha, nosso trabalho é bom, nosso trabalho é bom. Tem também o fato de que as ferramentas estão muito mais fáceis, o acesso é muito mais fácil à tecnologia. Hoje em dia, teoricamente, todo mundo cria um site. A questão assim, para que ele sobreviva, para que ele seja bem visto, a questão é muito mais difícil. Mas para você começar um site sobre qualquer tema que você quiser, relacionado ao cinema ou não, é muito mais fácil do que era 17 anos atrás. Só que ao mesmo tempo você espalha tanto que você meio que precisa de uma curadoria. Assim, se você não ficar pesquisando, é engraçado, agora você tem mais como você saber onde estão as coisas, só que você tem mais coisas. Então você tem que saber exatamente onde você vai pescar e tal. Mas isso pra mim é legal. Eu acho que eu adoro ficar pescando coisa. É como o Netflix, sabe? O Netflix, eu detesto esse negócio de que ele escolhe por você. Ele fala, ele não coloca o catálogo completo. Eu gosto de sentar e procurar num catálogo completo, de ficar lá pesquisando. O que é isso aqui? Eu vi um filme que eu não sei o que é, vou pesquisar, ver o que é isso, tal. E eu acho que aumentou bastante o número de gente, mas ao mesmo tempo também espalhou demais, né? Mas, tudo bem, é melhor do que na época que não tinha quase ninguém. Primeiro surgiu uma nova onda de críticos, né? Bem mais jovens, com uma cabeça bem diferente, né? Gente que cresceu assistindo Tarantino, então já vem uma bagagem diferente. Isso não quer dizer que você não possa gostar de coisas mais antigas, mas assim, você cresce com o Tarantino, então já vem com uma coisa cheia de referências, né? Por mais que o Tarantino seja totalmente pop, ele traz referências do cinema antigo, então você já cresce com isso. Então eu acho que já teve uma nova crítica que surgiu com aprendendo junto com ele, né? Então daí pra buscar novas coisas e ter novas ideias e fugir do padrão de crítica que tinha antigamente, foi um pulo, né? Eu acho que aí já é o primeiro grande passo para a crítica. E com o advento da internet e dos streamings e de outras formas de você assistir filme, a não ser comprar o DVD ou alugar o DVD ou então assistir no cinema, abriu um leque de possibilidades de filmes a serem descobertos, e tem gente que está sendo educada com esse tipo de possibilidade, que tem um leque muito maior do que eu tive quando eu era criança. Então as possibilidades são imensas, né? Então eu acho que hoje os cinéfilos vão ter um número muito maior do que tem hoje e com uma riqueza de possibilidades muito maior. É muito mais fácil ser cinéfilo hoje do que era 20 anos atrás, com certeza. Eu acho que deve estar sendo muito difícil para as pessoas que estão surgindo agora navegar nisso, no sentido de o que eu assisto e o que, se eu escrever sobre, vai ser lido. Eu acho que essa é a pergunta quintessencial de escrever para a internet. E é uma pergunta que faz muita gente perder qualidade no conteúdo,
Por quê? A primeira coisa que você descobre quando você cria um blog é que nem sempre o texto que você mais se orgulha de ter escrito é o texto que vai ser lido. Acho que já tem essa mudança da crítica de internet, já não precisa tanto se autoafirmar, ela já existe porque a crítica na imprensa escrita diminuiu tanto que todo mundo foi para a internet. Eu acho que a diferença que é hoje é que exatamente esse status da crítica de internet, de uma certa forma, ela se estabilizou num lugar onde você tem um crítico como o Heitor Augusto, que tem um blog no sentido clássico do que é um blog, é tipo um site na internet que ele coloca os textos dele e que ele não deixa de ser crítico de cinema por causa que ele não está num veículo, sabe? Um veículo. Então acho que o que mudou muito da crítica, mudou esse status da crítica de internet. Hoje ela não precisa mais tanto se... Ainda é difícil, porque só porque você não está impresso parece que você não é menor, ou o seu trabalho não é tão sério, mas mudou o status de que agora você não precisa mais ficar, não, o que eu faço é crítica, não, mas é na internet, não, mas é crítica, cara. Hoje já tem um lugar comum onde isso é aceito e tá tudo certo. Mas a gente ainda vê um preconceito com essas pessoas da internet, porque se você não é um site muito grande, eles não dão muita bola às vezes, né? E por um lado eu entendo isso, porque querendo eles querem que o filme bombe num site que todo mundo vai ler e vai ver. Só que às vezes os pequenos veículos têm outros meios que chegam também nas pessoas, né? E cada um tem o seu público. É assim, é isso, eu acho que o vídeo tem uma possibilidade, mas eu ainda acho que o grosso da coisa, de tudo que eu vi, assim, obviamente eu não vejo tudo, eu ainda acho muito uma reprodução de lógica do mercado, assim. Comentários sobre tal obra para afirmar ou não se ela é legal e se você deve ver ou não, sabe? Mas a possibilidade existe, tá aí, tem um mundo aberto e tal, mas... A gente não dá mais para pensar que o crítico é o cara que vai concentrar a informação, porque hoje em dia a troca de informações é muito grande, assim, e hoje em dia as pessoas pedem uma interação com o autor, então é muito comum dos textos serem respondidos muito mais no Facebook, nas redes sociais, do que onde eles foram escritos realmente, assim. Eu acho que é válido, né? Qualquer tipo de divulgação é válida, mas a gente tem que lembrar também que para as pessoas chegarem no filme também, as próprias distribuidoras, a própria exploração da mídia de hoje em dia pelas distribuidoras, pelos estúdios e tal, ela já nem precisa mais da crítica, né? Ela já nem precisa que existam pessoas como nós aqui falando de cinema, porque todo o sucesso de uma produção, de um filme, ou de qualquer outra coisa que nós falamos aqui, como quadrinho, como série, ela pode ser medida através do buzz na rede social. A ideia de um crítico de cinema ter preconceito com o YouTube é completamente anti-lógica, ilógica, porque cinema é o quê? O que é um documento? Qual a diferença de um documentário curta-metragem em que, né, com aquele maneira talking heads de pessoas conversando e explicando e explanando, para um vídeo de 5 minutos no YouTube que faz a mesma coisa? Seria muito snob da nossa parte falar aqui. O que eu não gosto é de filmes sendo vistos nesse tipo de formato. O cinema não merece ser tratado assim. O comentário de cinema, óbvio que merece ser tratado assim. Assistam, vejam a gente falando, sabe? Mas o cinema que não devia. O cinema nunca devia virar um vídeo do YouTube. Mas eu acho que essas novas plataformas facilitam muito a divulgação. Assim como a gente precisa das distribuidoras, dos filmes, eles também precisam da gente para que a gente divulgue, né? Tem essa coisa dos blockbusters, estão sempre em evidência. O Homem-Aranha, ninguém precisa fazer propaganda do Homem-Aranha. Ele vai bombar sozinho. Ou se ele não bombar, e se ele for muito ruim de bilheteria, ele vai ser assunto. Pro bem ou pro mal, entendeu? Se ele vai ser bom ou não. Influencia sim. Sempre. A pessoa pode até xingar. A maioria xinga, né? Mas influencia. Pra mim, sempre influenciou.
Sempre influenciou. Não é porque... E eu não tô falando que eu concordo com qualquer crítica. Nada a ver, tem muita crítica que eu não concordo. Mas o que eu acho interessante é você, mesmo não concordando com o cara, você viu aquilo, você achou interessante aquilo que ele estava falando, procurou aquilo, achou. Você achou mais legal que o crítico? Legal. Achou pior que o crítico? Legal. A influência que a crítica sempre vai influenciar o público. A influência que as estrelinhas da crítica, ou de que a crítica que diz vá ver esse filme ou não vá ver esse filme tem, é forte, porque ela faz o público, um espectador ir ou não ver um filme. Mas ela é limitada, é desse tamanho. Depois que o cara viu o filme, ele vai se revoltar e falar, nunca mais vou ler esse cara. Limitado. Então acho que a crítica pode sim influenciar o público e os espectadores individualmente se ela se posicionar num lugar de perturbar esse espectador que é tratado como massa de manobra, assim, com risco da crítica ser, como sempre, massacrada, mas faz parte do jogo. Esse é o papel. Porque é muito fácil, a gente ouve isso demais. Quando um filme não dá certo e teve críticas negativas, vão falar, é por causa da crítica. Mas se ele deu certo, ninguém vai falar que é por causa da crítica. Ela acaba sendo um bode expiatório para quando os filmes não funcionam. O fato é que não tem como saber. Não tem como dissociar a crítica de outros elementos que também não são quantitativos, como boca a boca, o papel de um cartaz que é bonito. Muitas pessoas chegam, sei lá, um casal que vai ao cinema sem decidir o filme que vai ver e vai pegar o próximo filme que tiver o horário bom, que tiver um cartaz bonito. E é difícil dizer em que medida a crítica influencia ou não. Às vezes até uma crítica negativa pode influenciar positivamente. Eu não queria que ele influenciasse. No mundo perfeito, pra mim, ele não influenciaria. Porque as pessoas continuariam indo na locadora e recebendo essas dicas de pessoas que realmente entendem o gosto delas. Quando você lê meu texto, eu não te conheço. Quando alguém pede por um crítico, eu acho que essa é a pergunta que o crítico mais odeia no mundo. É quando alguém fala, você é crítico de cinema. Você sugere um filme pra assistir esse fim de semana? Minha primeira resposta é, me fala 3 filmes recentes que você gostou. Se eu não conheço nem isso de você, se eu não sei nem qual é o seu gênero favorito, quais últimos filmes você gostou, qual tipo de senso de humor você tem, como eu vou influenciar sua escolha? Como eu vou falar pra você, assista Sob a Pele, que é um dos meus filmes favoritos dos últimos anos, se eu não sei se você odeia ficção científica? Como que eu vou saber isso? O crítico, ele tem que... Ele vai influenciar, mas ele devia influenciar menos, porque quem devia influenciar é quem te conhece.